Amós, capítulo de número 8, e versículo de número 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor Jesus: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Amém? Irmão, aqui a palavra do Senhor está sendo clara, de que haverão dias de fome sobre a terra, né? Fome. Engraçado que ontem eu tive lá na igreja falando sobre sede. Falando sobre sede de água. Hoje eu venho falar sobre fome de pão. Não estava combinado, foi na sequência que aconteceu assim, não foi programado. Mas, irmão, a fome é um problema sério. O ser humano, ele tem necessidades básicas. Ele precisa se alimentar, ele precisa beber água, ele precisa respirar e assim por diante. Algumas necessidades básicas do ser humano que ele tem, não tem como ele não fazer isso, não tem como ele ficar fora disso. Todo ser humano ele tem essas necessidades básicas. A pior delas, eu acredito que é você ficar sem água, mas também ninguém sobrevive se não comer, precisa se alimentar. Na nossa região, na nossa vivência, nós conhecemos pessoas que abrem mão de se alimentar. Vão ficar tantos dias sem comer. Não vou comer durante 2 ou 3 dias. O alimento tem, mas é que ele, por vontade própria, por desejo pessoal, ele optou por não se alimentar durante aqueles dias. Também existe o caso, que nem o pastor Israel, que mudou a alimentação. Agora estou comendo mais legumes, mais carne. Mas é uma decisão dele, ele decidiu agora se alimentar dessa forma. E assim, tantas pessoas no mundo podem optar por comer isso ou por comer aquilo. Eu não gosto disso, não vou comer, ou eu não gosto daquilo. Alimentar é uma questão básica, necessária. Mas quando você tem recursos, tem alimento em sobra, você tem a opção de escolher quando comer e o que comer. Porque tem bastante, irmão. Tem bastante comida, então você come aquilo que você quiser. Porém, existem situações, existem lugares, existem situações que a pessoa não tem essa possibilidade de escolher o que comer, e nem sequer a hora de comer. Ela come se a comida aparecer. Se tiver comida, ela come, não importa o que for. O senhor pode se assustar, a senhora pode ficar equivocada com o que eu vou dizer, mas existem lugares onde as pessoas misturam uma farinha com o barro e comem para saciar a fome, porque aquilo é a única coisa que tem. Então, quando a fome atinge aquela determinada região, a pessoa não tem escolha, não tem opção, não há o que comer. E dados da ONU dizem que a fome atinge 9,8% da população mundial, fome extrema, e 29,3% da multidão, da população global, não se alimenta direito, não come bem, come aquilo que é possível comer, não está em extrema fome, mas come conforme acontece, vai comendo, não tem uma segurança alimentar. Essa é a palavra certa. Não tem uma alimentação correta, ela se alimenta conforme ela tem para comer. Aí o Amós está dizendo assim: haverão dias, vem dias em que haverá fome sobre a terra, fome de ouvir a palavra do Senhor, não fome de pão, não sede de água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. E eles irão de um lado para o outro procurando a palavra do Senhor, e não se ouvirá. Essa profecia, irmão, ela praticamente se cumpriu para o povo de Israel durante os 400 anos de silêncio. Deus não falou,
através de profeta, através de ninguém. 400 anos que Deus fechou a boca e não falou mais com o seu povo. Eles iam atrás de alguém para falar com ele, mas não tinha profeta, não tinha um profeta que tinha a palavra do Senhor. E se falasse, não era de Deus, era do próprio profeta. Deus não estava falando. Mas essa profecia não se aplica só àqueles 400 anos. Essa profecia ela ainda está aberta para um futuro posterior, onde as pessoas vão querer ouvir a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor não está mais. Elas vão correr atrás de ouvir a palavra do Senhor. Procurarão uma igreja onde elas possam ouvir a palavra do Senhor. Alguém que pregue, alguém que anuncie o caminho da salvação. Elas vão procurar ainda. Está por vir. Mas falando de fome, irmão, nós precisamos se alimentar, mas precisamos ter uma alimentação saudável. Comer demais, mas comida ruim faz mal. Não faz mal? Come demais, mas com uma alimentação muito ruim pode trazer sérios prejuízos. Você vai para a cova mais cedo porque comeu mal. No sentido espiritual é a mesma coisa. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra pura, palavra viva e eficaz. Eu vim para dizer que existe muita gente vendendo, entregando, distribuindo comida estragada, que faz mal ao povo, que em vez de gerar vida, em vez de gerar segurança, em vez de gerar esperança, certeza de salvação, gera insegurança, gera dúvida, gera uma pessoa fora da casinha, descontrolada. A pessoa acaba por se perder, incha, mas não edifica, passa a mão na cabeça e diz: você é especial, você é cheio de qualidades, você é muito bom, mas no final a pessoa acaba morrendo, porque não disseram a verdade. Foi só comida que deram, mas não foi comida boa, comida saudável. A palavra de Deus, ela não deve ser adulterada. A palavra de Deus, ela não deve ser corrompida. A palavra de Deus deve ser a palavra de Deus, viva, poderosa. Mas a Bíblia já adverte. Segundo Pedro, capítulo de número 2 e o versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Ainda o verso 2: e muitos seguirão, muitos, grifo no muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Já está indicado que muitos falsos mestres surgiriam no meio da igreja, no meio de vós, no meio da igreja, e ensinariam, proclamariam, distribuiriam heresias destruidoras, que mata, que acaba com a vida, irmão. A vida espiritual se dilui, desaparece. O que adianta, irmão, estar dentro da igreja e não ter certeza de salvação? O que adianta, irmão, cantar sem saber se Deus está ouvindo ou não? De que adianta ouvir a pregação, mas não dar crédito à pregação? Não acredito nada disso mais. Nem sei o que eu estou fazendo aqui, não sabe mesmo. Precisa, a palavra de Deus tem que ser a palavra verdadeira que alimenta. Porque quando a palavra não é a palavra da verdade, quando não é o pão vivo que desceu do céu, uma palavra que gera salvação, que traz libertação,
a pessoa sai e vai procurar alimento lá fora. Sim, lá no livro de Ruth está dizendo assim: e houve fome na terra. E quando houve fome na terra, o pai de família pegou sua mulher e disse: vamos para outra terra. Pegou a sua mulher, os seus 2 filhos, e foram para a terra idólatra de Moabe. E lá morreram Elimeleque, lá morreram seus 2 filhos, e lá morreu todo mundo, e voltou, até ele mesmo morreu, voltou só a Noemi. Não me chamem de graciosa, me chamem de Mara, amarga, porque Deus acabou comigo. Ela veio se lamentando, se lamuriando. Quando há fome, quando falta pão, eles não conseguem permanecer, porque não tem alimentação. Nós precisamos de uma alimentação saudável. Nós precisamos de uma doutrina bíblica verdadeira, não adulterada, não fermentada, com tradições de homens, com costumes humanos, com coisas que as pessoas querem enfiar na cabeça das outras pessoas. Doutrinas de homens, diz a Bíblia. Nós precisamos de palavra pura, palavra de Deus. É isso que alimenta. É a palavra de Deus que alimenta. Nós precisamos de um alimento saudável. Maravilha. Supondo que Deus fizesse algo tão bom, mas tão bom mesmo, que você frequentasse uma igreja que se prega a palavra de Deus, palavra pura, verdadeira, sem nenhum fermento, sem nenhuma mistura, só Deus puro na palavra. Supondo, aí você precisaria de algo. 1 Pedro capítulo 2. Agora 1 Pedro capítulo 2 e versículo de número 2 também. O Pedro gosta de falar essas coisas, né? Desejai, tenham desejo afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vocês vão crescendo. Aleluia. Irmão, você tem que desejar a palavra de Deus, você tem que querer ouvir a palavra de Deus, você tem que ter um desejo dentro de você de receber mais da palavra de Deus. Tem que haver esse sentimento, esse desejo em você, porque senão a palavra está sendo pregada. Mas Isaías 53, o primeiro versículo diz: quem deu crédito à nossa pregação? Quem ouviu? Quem parou para atender aquilo que está sendo pregado? Aleluia. Quem deu crédito? Ainda que a palavra seja saudável, ainda que a palavra seja alimento para a alma, você precisa querer, você precisa desejar. Senhor, eu quero a tua palavra. Senhor, faz com que essa palavra venha morar dentro de mim, que essa palavra fique guardada no meu coração. Ajuda-me, Senhor, a absorver mais da tua palavra. Você precisa ter esse desejo, você precisa querer se alimentar da palavra. Irmão, eu tenho um exemplo bíblico, capítulo 1 e versículo 8 do livro de Daniel. Daniel vai para um império que estava em evidência. O imperador era a potência mundial, e ele traz Daniel não para fazer dele um objeto de escárnio, traz ele para uma posição boa. Ele ia ser um dos sábios, um conselheiro. Esse imperador estaria treinando Daniel para uma posição de confiança. Era isso que ele queria fazer. E quando ele coloca Daniel no meio daqueles jovens que foram selecionados, Daniel e mais 3 se separaram e disseram o seguinte: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que se lhe permitisse não se contaminar. E havia alimento à vontade, manjares de tudo quanto é tipo. Ele tinha acesso, mas foi uma decisão pessoal de não participar. Você também, irmão, você não é escravo de ninguém, você está livre. A graça de Deus trouxe liberdade, você está livre. Você é livre, irmão, para ouvir, para selecionar o que você quer comer. Você é livre, irmão, para selecionar aquilo que te faz bem para a sua alma.
totalmente livre. Não coma tudo que aparece por aí, irmão. Não fica ouvindo tudo como tudo YouTube bobo aí que sai falando, e você vai ouvindo e falando assim: não, é Deus que está falando nada, rapaz. É um cabra que não, nem igreja, nem pastor tem, nem convertido é, e fica lá tentando ensinar as pessoas. Presta bem atenção na palavra de Deus. Estude a palavra, ouça a palavra de Deus. Você precisa entender que você precisa de uma alimentação saudável para crescer saudável. Irmão, eu até consigo ver hoje, a geração de hoje, parece aqueles meninos que comem muito, comem errado e fica barrigudinho e magricelo. Só aquela barriguinha, sabe? Barriguinha assim, e magricelinho, fraquinho, sem força, porque come muita coisa que não tem substância nenhuma e não come a palavra de Deus, não se alimenta da palavra de Deus. Nós vivemos num tempo, irmão, que as pessoas suportam o culto. Elas estão dentro da igreja lá, e o pregador está pregando, e ela está: meu Deus, ai Jesus, quando é que eu vou para casa, meu pai? Ai meu Deus, eu quero sentar naquele meu sofá, aleluia, eu quero deitar lá e eu tenho que ouvir esse pregador, mas eu quero ir morar no céu, então eu vou ficar no culto. Não, você não é obrigado, você não é preso, você é livre. Ei, não existe nenhum agrilhão que te prende na igreja, não existe nada. Você é livre, você é livre. Você que deve escolher em se alimentar bem. É você que tem o poder de pegar um celular, irmão, e escolher o que você quer ver. Sim, você é livre. Você não precisa comer lixo. Você pode entrar aqui e ver uma mensagem interessante, edificante para a sua alma. Você tem o poder de escolha. Jesus te deu liberdade para escolher. Se alimente bem, se alimente da palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo 4:4. Aleluia. Por que as pessoas acabam por se desviar da verdade? Por que muita gente não aguenta, não fica? A pessoa acaba por sair. 2 Timóteo 4:4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas, contos. Isso aqui é melhor, é mais bom de ouvir. Irmão, a palavra de Deus, às vezes ela é de confronto. A maioria das vezes, na verdade, é de confronto. A Bíblia registra muito bem lá em João capítulo de número 6, que Jesus pregou um sermão, e quando Jesus estava terminando de pregar, o povo estava tudo indo embora, e os discípulos chegaram e Jesus falou assim: o senhor tem que mudar seu jeito de pregar. O senhor está pregando aí, o povo está indo embora. O povo está tudo indo embora, Jesus. E Jesus falou para ele assim: não quer ir também? Aproveita o ensejo, vai com eles. Falou: não, Deus me livre. Deus, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras da vida? É uma escolha. É uma escolha, ainda que seja duro de ouvir, ainda que seja de confronto, eu vou ficar com as palavras da vida. Eu vou ficar aqui, eu vou ouvir estas palavras que me alimentam. É uma questão de escolha. Aleluia. Escolha se alimentar bem. Tem mais uma coisa importante sobre a alimentação. A alimentação, irmão, ela tem que ser regular, certo? Nós temos a hora de se alimentar. Tem o café da manhã, tem o almoço, tem a janta, no mínimo, básico, né? Tem gente que ainda tem o café das 10, depois o café das 4, aleluia, e depois tem uma outra ceia antes de dormir. Tem várias alimentações, mas aí é quem pode, né, irmão? Nós aqui de baixo, nós tem esses 3, às vezes só 2, mas a alimentação, ela é regular. Você precisa se alimentar todos os dias. Se você ficar um dia sem comer, no outro dia você vai ter uma fome de leão, vai comer bastante, porque no primeiro dia, aquele dia que passou, você não comeu nada, então você está com muita fome. Levanta, já sai devorando tudo que vem pela frente, porque está com muita fome. A alimentação, ela precisa ser regular.
E no sentido espiritual, a mesma coisa, irmão. Você não pode só se alimentar no domingo. Domingo tem culto, aí eu vou ouvir a palavra de Deus e vou voltar para casa alimentado com energia para a semana inteira. Aleluia. Domingo que vem não vou poder porque eu tenho outra coisa, outro compromisso. Aí já ficou uma semana sem se alimentar, aí no outro domingo, não, irmão, aí você só está beliscando, aí você está tendo uma alimentação muito desregular. Você precisa se alimentar da palavra de Deus todos os dias. Quer seguir um exemplo? Lá em Êxodo capítulo 16 e versículo 4, quando Deus mandou pão do céu, irmão, você já pensou que milagre? O pão caía do céu, irmão, e a pessoa ia lá e comia. Olha lá, então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente. Todo dia eles vão ter que sair e colher a porção para cada dia. Aquele pão era muito gostoso, irmão. Aquele pão era bom. Mas só que chegou um tempo que o povo disse assim: ó, essa miséria desse pão, não aguento mais comer esse pão. Irmão, o povo fez isso. O povo de Israel fez isso aí. Chamou o pão do céu de pão ruim. Não gostou, não gostei de comer só esse pão, só esse pão, só esse pão. Todo dia comer esse pão. Mas só que hoje, irmão, João 6,48, nós temos um pão bem melhor. Esse pão aqui você não vai se enfadar dele. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aleluia. Versículo 51 de João 6: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem come deste pão tem vida, uma vida eterna, uma vida que realmente faz a diferença. Se alimente de Jesus, se alimente todos os dias. Todos os dias você deve examinar as Escrituras, ouvir as Escrituras. Irmãos, vai lá no YouTube, digita lá Bíblia em áudio, você vai encontrar a versão que você quiser, irmão. Nova tradução da linguagem de hoje, NVT, NAA, corrigida fiel, o que você quiser ouvir. Vai ouvir pela voz do Cid Moreira. Se não gosta da voz do Cid Moreira, tem outros 300, 400 que estão lá lendo a Bíblia para você, irmão. Põe no celular, entra na playlist e escuta o livro de João inteiro. Outro dia, escuta o livro de Mateus inteiro. Ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se alimente desse pão. Todos os anos, irmão, todos os anos eu distribuo aqui no começo do ano um plano anual de leitura da Bíblia. É difícil quem usa aquele plano, irmão. O Jauri usa. Jauri sempre usa. Mas, irmão, aproveita, irmão. Leia a Bíblia todos os dias, se alimente todos os dias. Glória a Deus. A igreja nutrida, a igreja que nutre, que está bem alimentada, ela pode trabalhar. Porque a coisa mais tremenda, a coisa mais horrível que existe é você obrigar alguém com fome a trabalhar. Chegar numa pessoa que está com fome e dizer: vai trabalhar. A pessoa: puxa vida, meu, estou aguentando nem parar em pé. Mas vai trabalhar. Trabalhar, meu filho, desenvolve aí, eu quero ver resultado. A pessoa está com fome, irmão. Como é que ela vai produzir resultado? Como é que ela vai ajudar alguém se ela mesma não está bem? Ela precisa se alimentar. E se ela está alimentada, se há um alimento verdadeiro, se ela está alimentada, então ela pode alimentar outros. Ela pode fazer trabalho, ela pode ajudar, ela pode ir mais além, ela pode, porque ela está forte, ela está bem alimentada, ela consegue ficar de pé. O vento sopra e ela não cai, sabe por quê? Porque ela está bem alimentada, está com força. Crente desnutrido, qualquer ventinho ele cai no chão, não tem força. Sem vento ele já está caindo, imagine com vento. Mas quando ele está nutrido pela palavra, ele está fortalecido pelas palavras do Senhor, o coração fortificado com a graça de Deus,
ele está resistente, está firme, ele marcha perseverante e vai fazendo a obra de Deus. Precisa se alimentar, precisa estar nutrido. A igreja, ela tem essa missão, já que vai haver fome da palavra, e hoje nós temos acesso à palavra, nós temos que distribuir a palavra. O papel da igreja, em primeiro lugar, adorar a Deus de todo o coração, irmão. O papel da igreja, em primeiro, é adorar, estar conectada com Deus, se encher do Espírito, se encher da graça, se encher da palavra. Segundo papel da igreja, distribuir o pão, alimentar quem está com fome, ir mais além, fazer missões, ajudar quem precisa, amar o próximo. É isso. Primeiro papel, se alimentar. Segundo papel, alimentar quem está com fome. Aleluia. Aleluia. Hoje existem versões bíblicas de vários tipos, e você aprende a Bíblia fácil. A maioria dos crentes tem mais de uma Bíblia em casa. Um pastor uma vez disse que tinha 16. Eu não sei se é bom ter 16 Bíblias em casa ou é ruim, porque 16 já é bastante Bíblia, né? Podia dar uma para alguém. Mas ele disse para mim: eu tenho 16 Bíblias em casa, pastor. Eu falei: que coisa, hein? Eu não consigo ficar com tanta Bíblia assim, porque chega uma hora, alguém fala: eu precisava de uma Bíblia, pastor. Eu falo: nossa, eu gosto tanto dessa Bíblia. Meu Deus, toma, acabo dando para a pessoa. Você sabia que a palavra de Deus, ela é muito disponível nos dias de hoje, mas ela existe em vários lugares no mundo onde a palavra de Deus ainda não chegou. Quando eu falo palavra de Deus, palavra escrita, palavra traduzida no idioma. Eu fiz uma pesquisa hoje à tarde, e de acordo com o mais recente relatório anual publicado pela Matriz Americana, no último ano fiscal, os Gideões, sabe os Gideões, que distribui aquela biblinha pequenininha, aquela biblinha capa cinza, azul, várias bíblias. Os Gideões distribuíram 11,6 milhões de bíblias na América Latina, 7,6 milhões nos Estados Unidos, 2,9 milhões na Europa, 9,6 milhões na África, 12,8 milhões na Ásia e 1,4 milhões na Oceania. É muita Bíblia distribuída, né? Mas eles trabalham nessa distribuição. Mas olha aqui, 1,51 bilhões de pessoas que falam 6.661 idiomas não tem a Bíblia completa no seu idioma. Pegou, irmão? Se nós temos aí no mundo 7,3, 7,4 bilhões de pessoas, 1,51 bilhões de pessoas não tem a Bíblia como nós temos. E 145 milhões de pessoas falando 1.892 idiomas ainda precisam de um trabalho de tradução para começar, porque algumas dessas já foi começado. Às vezes tem o Evangelho de João, às vezes tem uma parte, está sendo trabalhado. Existem associações missionárias que trabalham exclusivamente em tradução da Bíblia para idiomas que o mundo tem e que as pessoas não têm a Bíblia. Tem um vídeo na internet que é muito emocionante, quando a Bíblia chega naquela aldeia, no idioma local, irmão, a festa que aquele povo fez, você deveria assistir, emociona. Você tem a Bíblia em várias traduções, mas eles não têm. Você sabe que missionários aí para fora têm uma dificuldade muito grande, porque ele precisa levar uma Bíblia no inglês ou no outro idioma, e ele precisa pregar no idioma daquele povo. Então ele precisa do intérprete, ele precisa ter uma reunião com o intérprete antes, e tentar ali chegar num acordo, como é que eles vão pregar a palavra para aquele povo, e o povo não tem a Bíblia. Então ele precisa ser muito claro naquilo que ele está falando, porque exatamente o povo não conhece nada. Não é tipo eu pregando para vocês, que algumas coisas eu falo e você já sabe mais do que eu do que aquilo, sobre aquilo.
Não, irmão, lá é totalmente diferente. A pessoa não tem a Bíblia no idioma, ele vai ter que usar um idioma aqui para que o intérprete traduza para eles na hora. E depois a pregação também tem que ser muito bem elaborada para não causar confusão na mente de quem está ouvindo. Meu irmão, precisamos trabalhar. A igreja precisa se despertar para que mais a Bíblia possa ser distribuída. Glória a Deus. Mas também a igreja precisa se despertar para anunciar a palavra, a pregação àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Marcos capítulo 16 versículo 15 está escrito que é uma ordem de Jesus, não é um pedido, é uma ordenança para a igreja. Ide, proclamai, ide por todo mundo e pregai. O pregador, irmão, é aquele camarada que pega a Bíblia e prega, ele anuncia a palavra. Ele não só lê, ele prega, ele explica as escrituras, ele aplica a escritura. Esse é um pregador. Quando a Bíblia está dizendo ide e pregai o evangelho, quer dizer ide e anunciai sobre o plano de salvação de Deus. Ide às nações e dizei para elas que existe uma ponte, existe uma saída, existe um Deus que ama, existe um Deus que traz de volta. O pecado não é o fim, porque Jesus morreu para dar vida. Isso é pregar. Anunciar a morte e a ressurreição de Jesus é mostrar que existe um Deus que ama e está abraçando o homem. A igreja precisa pregar. Uma igreja alimentada, ela faz missões. Uma igreja que está nutrida pela palavra, que é grata pela instrução que recebe, ela ora pela missão, ela contribui com a missão, e ela prepara pessoas e envia para a missão. Porque uma coisa é pregar para quem já ouviu, outra coisa é anunciar para quem não ouviu, para quem não tem nada, alimentar quem realmente está com fome. Estou falando muito sério o que eu estou falando aqui, irmão. Sabe quando você chega numa pessoa e diz assim: olha, Jesus te ama, e ela ri de você e diz: eu sei. Se você dissesse para uma pessoa que nunca ouviu, dissesse Jesus te ama, ela fala mais: quem é esse Jesus? Porque ela está sedenta. Tem pessoas que estão desprezando a cruz, estão desprezando a igreja, estão desprezando a palavra, e nós tentando enfiar a Bíblia goela abaixo, enquanto outros estão pedindo por ajuda, clamando: Senhor, envia alguém, manda um homem de Deus aqui. Eu me lembrei do pastor lá na Amazônia. A Aliança de Missões estava fazendo uma analogia ali, um cálculo para ver quantos povos indígenas não tinham sido alcançados, e chegaram à conclusão que existiam 3 povos ali que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então prepararam um missionário e mandaram para lá. Irmão, o missionário pegou vários barcos, canoa, um monte de coisa para poder chegar naquela região. Quando chegou naquela região, entrou com um guia, é claro, e está indo na direção daquela aldeia. Antes dele chegar na aldeia, ele viu uma casa na beira do rio, e ele chega na casa do rio e fala assim: olá, cumprimenta, e a pessoa sai de lá, e ele fala assim: eu sou missionário da aliança. Quando ele não continuou falando, ele falou: eu sou missionário. Quando ele disse eu sou missionário, o homem lá dentro da casa disse: glória a Deus, Deus me ouviu, Deus me ouviu. E ele não entendia nada. Ele queria dizer: eu sou missionário. E ele estava confuso, porque ele pensou: mas disseram para mim que aqui não tinha nenhuma igreja, não tinha ninguém que tinha sido alcançado, o evangelho não tinha chegado ali. E quando ele vai conversar com aquele irmão, o irmão sai desesperado. Ele sai correndo, chamando a esposa dele. O nome do irmão era João. E sai procurando a esposa, procura a esposa, traz a esposa e diz: olha aqui, amor, olha aqui, veja você, eu não falei que Deus ia enviar um missionário? Olha aí o missionário. Aleluia. Aí o homem se aproxima, o missionário se aproxima e diz: mas me explica, como que pode? Aqui para nós, para nossa base, esse lugar nunca foi evangelizado.
Ele fala assim: esse lugar não era evangelizado. Mas acontece que eu estava num culto de missões em minha igreja, e Deus tocou no meu coração que eu deveria vir a este lugar pregar o evangelho para este povo. E eu vim, eu não fui mandado por aliança de missões, eu não fui enviado por associação missionária, eu vim por conta própria. E eu acabei chegando aqui, e eu pesco aqui, eu ganho meu dinheiro pescando, e eu entrei aldeia dentro, entrei mata dentro, e conheci os caciques, os índios aqui, e eu tenho pregado o evangelho, e eu tenho uma igreja em cada aldeia dessa. E ele todo feliz porque viu o missionário, irmão, e ele nem sabia que ele era um dos maiores missionários que possa existir, porque foi sem aviso de ninguém, apoio de ninguém, e desbravou o lugar. Para resumir a história, o missionário vai até cada aldeia, mas já tem praticamente um culto preparado, já está tudo pronto para que o evangelho seja pregado. Aleluia. Deixa Deus bradar no seu coração, irmão. Deixa Deus falar, te despertar para esse chamado. Vá levar pão para quem precisa. Aleluia. A alegria daquele irmão emocionou o pastor Ronaldo Lindório, um dos grandes ensinadores de missões do Brasil. Ele ficou impactado de ver aquilo. A alegria daquele irmão de ter visto um missionário. E existem tantos lugares, irmão, que precisa de alguém para pregar, de alguém que fala uma palavra, não precisa ser bem elaborada, pode ser uma palavra simples, pode ser uma pregação bem simples, não precisa ser muito longa, uma pregação pode ser curta, mas precisa de uma pregação, precisa de alguém que vá lá fazer a diferença. Existem tantos homens fazendo culto sozinho, porque não tem ninguém, não tem nenhum obreiro, está lá trabalhando. Se você chegar lá e dizer assim: eu vim te ajudar, ele vai entender que o próprio Jesus desceu na terra e foi lá ajudar ele. Vamos distribuir a palavra, vamos proclamar pão, vamos distribuir pão, vamos compartilhar, porque compartilhar é divino, irmão. Compartilhar é de Deus. Reter o pão para si não é certo, não é correto. Faça como aqueles leprosos que estavam fora da cidade por causa do seu problema de lepra, e quando eles descobriram que havia pão, que havia alimento, que havia fartura, eles disseram: não é bom o que estamos fazendo, ficarmos aqui se alimentando, se divertindo, enquanto o povo dentro da cidade está perecendo de fome. Vamos lá e vamos anunciar, vamos compartilhar a boa nova. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Eu fiz uma pesquisa hoje à tarde ainda, e das mais de 7 bilhões que existem no mundo, existem pelo menos 7.000 povos não alcançados. É muita gente, irmão, que nunca ouviu o evangelho de Jesus. Vamos fazer a diferença, vamos se levantar, vamos ir, vamos parar de ficar pensando só em nós mesmos, e só em nossos, eu tenho problema, sim, eu também, e no outro também, todo mundo tem. Vamos sim, vamos buscar em Deus solução, mas vamos amar as almas que estão se perdendo. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Deus de maravilha, Deus de poder, Tu és fiel, Jesus. Tu és o Senhor que vive para sempre. O Teu amor permanece, Jesus. A Tua verdade, ela nunca diminui, ela não perde a eficácia, meu Deus. Sim, a Tua graça, meu Deus, ela ainda é poderosa. Só a Tua graça abraça, restaura, renova. Sim, meu Deus, se Tu quiser mudar, se Tu quiser transformar a vida, se Tu quiser fazer algo diferente, ninguém pode parar o Teu poder, porque Tu realmente és Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, Pai, nós pregamos a Tua palavra, e eu peço, meu Deus, pela Tua grande misericórdia, pelo Teu grande amor, que esta palavra, meu Deus, sirva de instrução e alimento para os ouvintes, que em nome de Jesus eles sejam despertados para uma novidade de vida, para algo novo, para uma visão mais ampla, assim como Jesus levantou os olhos e viu as multidões que estavam famintas, assim
assim aconteça hoje neste lugar, meu Deus, que eles levantem os olhar e vejam que há muitos que estão com fome e precisam do pão, o pão vivo que desceu do céu, o pão vivo que mata a fome, o pão vivo que muda a vida, o pão vivo que liga diretamente a Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, opera um milagre poderoso em nosso meio e glorifica o teu nome na vida da tua igreja. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.